Olá! A aula de hoje será sobre tração e força elástica. Vamos começar pela força de tração, ou simplesmente tração, que a gente representa com a letra T. Alguns chamam de tensão também. Olha, a tração ela é um par de forças de mesma intensidade que age numa corda, num fio ou num cabo, só que em sentidos opostos. Como assim? Bom, é isso mesmo, é um par de forças de mesma intensidade que agem numa corda, por exemplo, em sentidos opostos. Dá uma olhada nesse exemplo em que dois carros estão disputando força, como um cabo de guerra. Você vê que cada um dos carros está fazendo força, cada um para o seu lado. Dessa vez o carro elétrico se saiu melhor. Vamos para um exemplo um pouquinho mais comum. Imagine o que nós estamos representando aqui com o desenho. Um operário está puxando uma caixa amarrada em um cabo, certo? Ele está fazendo uma força ali no fio, na corda, e a corda vai puxar a caixa. A partir de agora, a gente precisa criar o hábito de representar as forças que agem nos corpos. Observando a caixa, a primeira força que a gente tem que registrar é o peso. O peso é mg e sempre aponta para o centro da Terra. Veja que a força normal ela é perpendicular à superfície e, nesse caso, ela vai ser vertical para cima. Bom, se o operário conseguir deslizar essa caixa, conseguir arrastar essa caixa, então o deslocamento vai ser para a direita, horizontal e para a direita, o que gera uma força de atrito horizontal e para a esquerda, contrária ao derrapamento, ao deslizamento, escorregamento dessa caixa, melhor dizendo. E surge uma força nova, que é a força de tração, que é justamente o que a corda está exercendo sobre a caixa, certo? Como eu disse agora há pouco, que é um par de forças de mesma intensidade, mas sentidos contrários, olha aí, sentido contrário, olha aí a outra força de tração agindo na corda, tá bom? É importante que a gente enfatize, que as análises devem ser feitas corpo a corpo. Então, observando a caixa, nós temos essas forças agindo. E se a gente fosse analisar o operário, a gente teria outras forças agindo sobre ele, certo? Para concluir, a corda ela transmite a força aplicada pelo homem à caixa. É uma extensão, não é mesmo? Ela transmite a força que ele exerceu diretamente para a caixa. Tá ok? Olha só, essas forças elas têm a mesma intensidade. Se eu chamar a força da corda na caixa de T1 e a força da corda no homem de T2, eu posso igualar essas duas forças e simplesmente generalizar chamando elas de T, porque é o mesmo valor de tração. Tudo bem? Para concluir, finalmente, eu posso dizer que essas duas forças, T1 e T2, que estão agindo na corda, não formam um par ação e reação. E elas não formam um par ação e reação porque elas estão agindo no mesmo corpo. Veja uma aplicação desse conceito no funcionamento de um elevador. A caixa de elevador, ligada a um cabo, tem em sua outra extremidade um contrapeso, e um motor elétrico quase não faz força para movimentar esse sistema. Veja a tração agindo nas duas extremidades. A força elástica, ou melhor, Fel, como a gente costuma chamar, é uma força que tem muita aplicação e é muito popular no campo da tecnologia e no estudo das ciências físicas. A força elástica, ela surge como resistência por causa de deformação de certos materiais, que tem uma característica elástica, Ele pode se deformar, mas pode voltar ao estado em que estava.
entende? Como um elástico ou uma mola, que é um dos dispositivos mais comuns. Vejamos o funcionamento de uma suspensão de carro. É um sistema bastante complexo, com dispositivos que sofrem compressão e expansão constantemente e sempre voltam em seu estado natural. É bastante interessante. Vamos ver aqui um exemplo bastante comum para a gente poder estudar. É uma comparação entre dois estados de uma mesma mola. Então, considere que seja a mesma mola nesse caso aqui. Na primeira situação, a mola ela se encontra em seu estado natural, certo? Sem deformação nenhuma. Tudo bem, a gente até pode falar que ela está em repouso. E no segundo caso, a gente amarra uma pequena massa, certo? Com um determinado peso e, claro, vai esticar a mola. Ela vai sofrer uma deformação porque foi imprimida uma força em uma de suas extremidades, tá certo? Esse bloquinho de massa M, então, gerou uma deformação na mola, só que a mola está em repouso, tá bom? Ela não está nem caindo e nem subindo, ela está paradinha, esticada, tudo bem? Agora, a gente faz algumas marcações para poder determinar o comprimento dessa deformação, certo? Essa diferença entre a mola deformada e a mola em seu estado natural, a gente chama de X. E X é definitivamente a deformação que uma mola sofre numa situação de força elástica. Tudo bem? A gente chama essa deformação aí, então, de X. Em seguida, como de praxe, é muito importante representar as forças que estão agindo no bloco. O bloco está preso na mola e, portanto, ele tem um peso que vale mg para baixo e para cima eu tive que colocar ali do lado porque eu acabei escrevendo em cima, né? Força elástica Fel. E olha como calcula a força elástica. É K vezes X. O K ele vale uma constante elástica e ele é uma característica da mola, certo? E o X seria a deformação da mola. Lembrando que toda força também pode ser obtida como massa vezes aceleração, certo? Quando uma força é resultante, a gente diz que essa força é massa vezes aceleração. Por isso que, de várias maneiras, também podemos calcular a força elástica como massa vezes aceleração. Tudo bem? Aqui é uma descrição sobre as unidades, né? A força elástica é dada em newtons, a constante elástica em newtons por metros e a deformação em metros. Obrigado por assistir mais esse vídeo e a gente se encontra em breve.